Você que tem prótese de silicone, vários sintomas, não sabe o que está acontecendo com você, vários problemas de saúde, procurou vários médicos e não chegou em nenhum diagnóstico, mantém seus sintomas, fique até o final desse vídeo que eu vou te explicar o que pode estar acontecendo e o que pode ser feito para melhorar a sua saúde. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté, e hoje a gente vai falar uma coisa muito comum no nosso consultório, muito comum na nossa rotina diária, de pacientes que nos procuram com vários sintomas, com vários problemas de saúde, onde ela procurou vários médicos, vários exames, porém não chegava-se a uma conclusão. Fizemos uma cirurgia e essa paciente melhorou na maioria dos seus sintomas. O que pode estar acontecendo com você que faz uso de prótese de silicone, tem vários sintomas e não sabe o que é, não sabe qual problema está tendo, não sabe que médico procurar. É extremamente importante você passar por avaliações médicas, tendo prótese ou não tendo prótese. Claro, você tem alguns sintomas, tem algum problema de saúde, você tem que passar por exames, tentar descobrir o problema que você está tendo. E lógico, existem problemas de saúde, vários, que podem estar relacionados com várias coisas, com imunidade, com alteração genética, com doenças mesmo que podem acontecer, e uma delas pode ser que seja da prótese de silicone. Sim, pode estar relacionado, sim. A gente recebe várias pacientes todos os dias. Hoje, nossas cirurgias são praticamente de cirurgias de explante de prótese de silicone. Realizamos o explante, realizamos a reconstrução dessa mama, deixando essa mama bonita, mama natural, sem as próteses. Mas o que faz essas pacientes nos procurar e o que pode estar relacionado e o que muitas relatam? Muitas pacientes nos procuram referindo que já passou em vários médicos, que já fez vários exames e não se chegava a uma conclusão. E aí acabava tomando remédio, parando de tomar, melhorando um pouco, não melhorando. E aí acabou aparecendo para ela sobre os problemas que a prótese pode causar. E pode sim estar relacionado. A gente observa e aí existe estudos científicos, existem artigos científicos que mostram isso, que mostram a melhora após o explante de silicone. Mas quais são esses sintomas e o que é esse problema? Doença do implante mamário, doença do silicone, ainda não é uma doença com um CID reconhecido. Porém, existem vários artigos falando sobre esse problema que muitas pacientes enfrentam e que fazem uso da prótese de silicone. O que pode estar relacionado? É uma lista de sintomas, que pode ser cansaço, fadiga, queda de cabelo, hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto, dores articulares, mialgia, dores no corpo, crises de enxaqueca, cefaleia, urticárias, alergias pelo corpo. Então são vários sintomas que as pacientes nos procuram. Já tive pacientes que referiram rachaduras no pé e que tiveram melhoras após retirar as próteses de silicone. Pacientes que referem muita candidíase de repetição, infecção de urina de repetição, alterações de memória, esquecimentos que antes não tinha e começou a ter. São vários sintomas que podem sim estar relacionados à utilização da prótese de silicone. Pode estar relacionado à doença do implante mamário. E o que seria isso? A prótese de silicone, ela é um corpo estranho. Sendo um corpo estranho, o nosso organismo faz uma cápsula para se proteger. E essa cápsula são células inflamatórias do nosso corpo. E essa prótese pode ativar essas células, Ativa esse mecanismo no nosso corpo, alteração de imunidade, as alterações inflamatórias, citocinas pró-inflamatórias. E o próprio silicone, o invólucro do silicone, ele não é 100% impermeável. Isso faz com que extravase material lá de dentro do silicone em contato com o organismo, e isso gera reações inflamatórias, podendo alterar todos os sistemas do nosso organismo. Então essas pacientes começam a ter cansaço, ter fadiga, dores no corpo, não tem ânimo para nada e procuram vários médicos. E aí acaba descobrindo uma tireoidite de Hashimoto, que é uma alteração na tireoide, que essa tireoide começa a trabalhar mais devagar e muitas vezes acaba necessitando de medicações. Então essas pacientes acabam procurando vários tratamentos, procurando vários profissionais e nunca se chega a uma conclusão. Por que a gente percebe isso? Antes dessa paciente passar com a gente, antes de fazer a cirurgia, elas relatam ter passado em 3, 4, 5 médicos, feito vários exames e não ter chego a nenhuma conclusão. E
acabou percebendo, acabou entendendo, ou apareceu para ela, ou uma amiga falou para ela que tinha feito essa cirurgia, e aí ela nos procura para fazer a cirurgia. Porém, infelizmente, não existe um exame que eu possa fazer, falar isso é da prótese ou isso não é da prótese. A doença do implante mamário, a gente só vai saber se realmente estava relacionada ao uso da prótese de silicone fazendo a cirurgia de explante das próteses, a retirada da prótese e, no nosso entender, principalmente retirar a cápsula, de preferência fazer o explante em bloco, onde se retira a prótese totalmente envolvida pela cápsula. Caso isso não seja possível, fazer a capsulectomia total, retirar toda a cápsula, que o organismo criou ao redor dessa prótese, porque essa cápsula pode ter silicone nela, essa cápsula é um material inflamatório no organismo, então essa cápsula é uma cicatriz no organismo, então essa cápsula, ao nosso entender, ela deve ser totalmente retirada. Então as pacientes acabam tendo vários sintomas, procuram vários médicos, fazem o explante, porém a gente não tem um exame que possa definir, que possa dizer se é da prótese ou não. Mas tanto nos estudos quanto na nossa prática diária, quando as pacientes têm esses sintomas e a gente faz a cirurgia de explante, 85 a 90% de melhora dos sintomas. Praticamente todas as pacientes que tinham sintomas que poderiam estar relacionados ao uso da prótese, elas referem melhora. Claro, não quer dizer que vai melhorar 100%, porque nem os 100% podem estar relacionados ao uso da prótese. Porém, elas acabam tendo melhora e os estudos mostram que essa melhora é em torno de 85 a 90% dos sintomas acabam melhorando. As pacientes referem ficar sem os sintomas, referem ficar mais felizes com a sua mama natural, ela voltar ao seu natural. Então, muitas vezes, pacientes com medo da cirurgia de explante, elas acabam percebendo que após a cirurgia, elas ficaram mais contentes com a mama sem a prótese do que com a prótese. Então, a gente observa, tanto nos estudos e nos casos que a gente opera, que a cirurgia de explante, ela leva a um índice de satisfação maior do que a cirurgia de implante. Então, a cirurgia de implante, a paciente vai ter, ficar contente com a sua cirurgia. Porém, o índice de satisfação com essa cirurgia, que ela fica satisfeita após realizar a cirurgia, ele é maior na cirurgia de explante. Pacientes ficam extremamente contentes. Além da paciente ficar contente com a sua mama, com a sua naturalidade, elas acabam tendo melhora nos seus sintomas, quando elas nos procuraram para realizar a cirurgia devido aos sintomas. Claro que a gente faz cirurgia de explante de vários motivos, por vários motivos, como contratura capsular, ruptura da prótese, o paciente não se identifica mais com a prótese, não está mais contente com as mamas. Nesse vídeo a gente está falando da doença do silicone, da doença do implante mamário. Então a gente está falando da satisfação com a retirada das próteses, satisfação com o resultado cirúrgico e satisfação devido à melhora dos seus sintomas. Então, muito dos sintomas que você pode estar apresentando faz uso da prótese de silicone? Sim, pode estar relacionado ao uso da prótese de silicone, e quando se retira essa prótese, a gente observa melhora importante desses sintomas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos.